Então vamos começar a nossa terceira aula. E agora vamos mudar já de tópico, né? Agora o nosso tópico é sobre zeros e funções, tá? E aí vocês vão ver que esse tópico aqui é um tópico bem legal, assim, que vocês vão ver que vão ter métodos interativos, né? Algumas soluções vão ser, algumas não, todas as soluções serão de métodos interativos e aí fica legal você fazer e para entender essas questões vão ficar bem interessantes. Então a gente começa hoje esse novo tópico chamado de zeros de funções. Ops. Tá, então o que é esse tópico que estamos começando hoje, chamado zeros de funções, né? Que assim, em muitos problemas, quando vocês estiverem fazendo outras matérias, ou mesmo na prática, né, quando vocês estiverem realmente desenvolvendo algum trabalho na área de vocês, né, de mecânica, por exemplo, vocês vão lá fazer o seu problema, vão fazer todas as contas, vão usar a teoria que vocês já aprenderam nas matérias específicas que cada um de vocês que vocês vão desenvolver durante a graduação de vocês, mas vai ter um problema, você vai ter lá, vou usar toda a sua teoria que você aprendeu e, e de alguma forma você vai conseguir rearranjar todo esse problema, escrever em equações e no final das contas a sua solução basta você, por exemplo, encontrar um valor de x que anule uma determinada função, tá? Então, isso que vamos dizer assim, que esse que é o panorama desse contexto de zero de funções. Você vai ter uma função lá, que de alguma forma, na vida real, né, descreve algum tipo de problema que você está tentando resolver, e a solução basta você encontrar um valor de x, tal que a sua função, que de certa forma modela seu sistema, ela se anule nesse ponto, tudo bem? Então, em muitas aplicações, o que você quer resolver é equações do tipo f de x igual a zero, tá? E então é esse tipo, basicamente todo esse tópico aqui de zeros de funções que vamos trabalhar aqui, né? Basicamente tratar esse tipo de problema, né? F de x igual a zero. Ou seja, encontrar os valores de x tal que uma determinada função se anule nesses pontos, tá? Esse é o, vamos dizer assim, o, o objetivo principal desse nosso tópico chamado de zeros de funções. Tá? Só que o que acontece? Se você tiver essa função for uma função linear, né, uma função de primeiro grau, tudo bem, você consegue resolver. Se for de segundo, tudo bem. Se tem Bhaskara lá, você faz toda aquela operação da Bhaskara e você consegue resolver, nem que seja raízes complexas, né? Continuando em polinômios, né? Se é em polinômios e já tem um grau 3, tudo bem, existe ainda a forma de grau 3, até 4, acredito, aquelas formas de Cardano que você consegue lá desenvolver e tentar achar. Mas se você já tem um polinômio com grau maior ou igual a 5, você já não vai ter formas analíticas fechadas para encontrar a solução. Tudo bem? E aí que está o problema, né? Porque dado que você tem a expressão analítica ali da sua função, para encontrar um valor onde que essa função se anule, você pode ser que você não tenha meios analíticos de encontrar. Tudo bem? Então, qual que é o objetivo nosso aqui? Então, aí que vem a parte do cálculo numérico. Numérico que a gente vai fazer o seguinte, vamos dizer assim, o objetivo principal era encontrar um valor de x, tal que a f de x fosse igual a zero. Como você pode ter muita dificuldade envolvendo a função ou envolvendo a sua solução você não vai ter formas analíticas para ela, talvez no seu problema você admita que, bom, encontrar o x, exatamente o x, que o f de x igual a zero, f de x seja igual a zero, pode ser que seja difícil, mas você permite que, bom, eu não preciso necessariamente o x, pode ser um valor que seja próximo do x, tal que o f de x igual a zero, pode ser um valor próximo, tá? Então, essa questão de achar não necessariamente um valor tal que a função, ou um valor de x, tal que f de x igual a zero, mas um valor próximo dessa solução, tudo bem? Aí que vem a parte da nossa disciplina do nome, que vem a parte de numérico, tá? Então a gente vai tentar, nessas aulas que estão para vir, obter métodos que vão não necessariamente encontrar o valor exato desse x aqui,
mas valores aproximados, valores bem perto desse elemento, tá? Então, eu estou aqui falando bastante sobre raiz e tal, mas vamos só fazer uma definição, né? Então, dado que você vai ter uma... Dado que você vai ter uma função f de a em b, tá? Você tem uma função f de a em b, uma raiz para a função f vai ser um valor que se, tal que o f de que se é igual a zero, tudo bem? Então, raiz é isso. Observe que aqui vamos tratar apenas do caso em que a função f é uma função real, né? Então, ela está definida no domínio dos R com valores em R também, tudo bem? Então, A, B são um subconjunto de R. E aí você diz que um elemento lá, ele é o zero de uma função, se o... Então, que se é um zero de uma função, se o f de que se é igual a zero, tá? Então, zero de função ou raiz da função são tudo sinônimos, tá? A gente vai usar de forma não distinta. Então, sempre quando a gente fala de zero de função ou raiz da função, é um valor lá do domínio, claro, né? É um valor do domínio, tal que o f calculado nesse ponto dá zero, tá? Então, isso que é um zero de uma função. Então, zero e raiz, vamos usar aqui como sinônimo, tá? Raiz vem daquela ideia de, quando você tinha a equação de segundo grau, né? Você falava que os valores que satisfaziam a equação de segundo grau eram raízes, né? Então, se você for pensar numa função, que é uma função quadrática, né? F de x igual a um polinômio quadrático. Então, as raízes do polinômio quadrático são os zeros da sua função. Então, você usa zero e raiz de forma indistinta. Tá bom? Então, como eu já estou mencionando aqui várias vezes, o objetivo, vamos dizer assim, o objetivo teórico era encontrar, em muitas situações, você encontrar as raízes da função, ou os zeros da função, tudo bem? Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, encontrar lá o zero da função? Não. O que vamos fazer aqui, né, nessa aula e nas próximas, é obter métodos que você possa aproximar. Então, que se é a sua raiz, né? Que se é a sua raiz... Nossa, esse que se aqui tá bem... Deixa eu fazer um... Assim, ó. Que se é a sua raiz, tá? Então, a raiz quer dizer que a f calculada nesse ponto dá zero. Em situações práticas, em que você tem, de fato, lá a função, essa que se pode ser não muito fácil de você encontrar o valor exato dela. Mas que você vai ficar feliz se você encontrar um valor de x bar que seja próximo desse que se, tudo bem? Porque pode ser que esse valor de x barra, né, que é um valor próximo da sua raiz, seja suficiente para a solução do seu problema, tá? Como é que eu vou saber se é o suficiente ou não? Então aí é justamente onde vai a expertise de vocês, tudo bem? Expertise no sentido assim, na sua construção da sua função f, na consideração do seu problema, você está levando em consideração o seu conhecimento em relação à área, tudo bem? Então, vocês estão fazendo mecânica, você está lá com um processo mecânico, então vocês viram lá, você sabe de certa forma, como que é a lei que rege o processo mecânico, você consegue escrever equações que descrevem esse processo, aí você quer encontrar o zero dessa função, que vai resolver o seu problema. E você sabe que assim, bom, talvez encontrar o zero da função eu não consiga, porque a função que você está modelando o seu processo é muito complexo, mas o que vamos ver nessas aulas seguintes são métodos que vai fazer uma aproximação. E quão próximo a sua solução tem que estar para ser uma solução útil para vocês, aí nesse caso vai depender da expertise de vocês, tudo bem? Né? Não sei, se você está com um problema de dimensão, né? Você quer calcular, por exemplo, o tamanho de algumas peças, você sabe que essas peças têm um mínimo 200 metros, e você sabe que usando os métodos que vão aplicar aqui, a sua solução vai ficar próxima da sua solução real e vai errar, por exemplo, em 30 centímetros. Pô, então é uma solução razoável, né? Então você pode considerar no seu problema. Tudo bem? Então vamos lá. Então tá, então a gente vai ter uma função real. Qual que é o objetivo? O objetivo é encontrar aproximação para raízes dessa função. Tudo bem? Vamos obter esse tipo de método, tá? E são métodos bem legais, vocês vão ver que são bem interativos, é bem legal. Tá, então
O problema que a gente tem agora em mãos é assim, se tem uma função lá, f de a em b, f é uma função real, o que a gente quer? A gente quer encontrar valores aproximados para as raízes dessa função, se ela existir. Primeiro, note que tem esse detalhe, tem que existir raiz. Aí como que a gente vai fazer como que é geralmente feito esse processo, né? Esse processo, o que vamos fazer no seguinte, é geralmente dividido em duas partes, tá? Então lá você tem um problema, você tem essa função, você quer encontrar as raízes dessa função, ou você quer encontrar valores que aproximam das raízes dessa função. Legal. Primeiro, o que você faz? O primeiro, é como eu disse, de certa forma vocês têm que, de algum meio, saber que essa função tem raiz, tá? Se essa função não tem raiz, não tem como você aproximar, fazer uma aproximação de um valor que não existe, né? Então, primeiro você tem que fazer a fase 1, que é chamada de isolamento ou localização das raízes, tá? Então, nessa fase 1, o que você faz? Bom, primeiro de tudo, você de alguma forma você tem que inferir que existe uma raiz, né? Tá? Você tem que ter uma raiz. E depois que você infere que tem uma raiz, né? Ou de forma simultânea, você também tem que saber isolar, tá? Não adianta você falar, tem uma raiz e o seu domínio lá era o conjunto A. Ah, tem uma raiz em A. Beleza. Mas um passo a mais que você tem que fazer para melhorar suas aproximações é, de certa forma, tentar não localizar, mas pelo menos te dar um intervalo onde essa raiz está. Tudo bem? Para não ficar uma coisa muito solta, né? Tá, você descobre que tem uma raiz, mas aí você fala, essa raiz está na reta real. Isso aí não... Tá, você vai ter informação que você tem uma raiz, mas por seu método, você encontrar um valor aproximado da raiz, fica um pouco ruim, né? Porque você fala, tem uma raiz, está na reta real inteira. Tá na reta real, em algum ponto da reta real. Primeiro que isso é óbvio, né? Porque se sua função é real, então a sua raiz está na reta real. Mas o que eu estou querendo dizer é que você tem que dar uma localização, né? É como você falar, por exemplo, que eu moro no Brasil. Tá, legal. E daí? Tipo, seria interessante, além de você falar que você mora no Brasil, alguma coisa mais específica, né? Não precisa ser muito específica, não precisa ser exato, mas uma coisa mais específica. Então, eu moro no Brasil, uma coisa assim um pouco específica seria nessa cidade, na cidade X, tipo, por exemplo, Guarapuava. Então, eu moro no Brasil, em Guarapuava. Melhor ainda se você der ainda o bairro, né? Se der um bairro, fica mais próximo ainda. Mais específico ainda seria se você falar qual que é a sua rua, tudo bem? Tá, então, esse nível de especificidade que a gente faz na fase 1. Tá? Primeiro você sabe, você encontra uma raiz, aí você vai tentando colocar um intervalo que, de alguma forma, te dê mais informação possível. Tudo bem? No caso ali do endereço, se você der para você a rua, já é uma coisa bem específica. Até porque para saber onde que você mora, bastava informar o número da casa, né? Então a rua seria o penúltimo passo para descobrir onde que você mora. E aqui, né, eu estou falando assim de endereço, mas no nosso problema aqui, o que seria esse critério de país, cidade, estado e bairro e rua, né? O que quer dizer esses conjuntos? Para a gente aqui vão ser uma espécie de intervalos, tá? Então você começa com um intervalo grande, né, que seria, por exemplo, na nossa analogia seria Brasil. Aí você vai para um intervalo menor, que seria o estado, por exemplo, Paraná. Depois você vai para um intervalo menor, que seria a cidade. Um intervalo menorzinho ainda, que seria o bairro. Por fim, ainda você teria um outro intervalo, que seria a rua. Tudo bem? Então, esses intervalos que eu estou falando, essa analogia que a gente fez com endereço, para a gente aqui no nosso problema, né, de matemática, seria obter os intervalos que contêm a raiz. Tá? Então, você vai ter a raiz, o que você faz nessa fase 1 é tentar fornecer, para os métodos que vão ver mais aqui para frente, um intervalo de tal forma que a raiz esteja nesse intervalo, e também que esse intervalo seja o menor possível, tudo bem? O melhor que você possa fazer em relação ao tamanho do intervalo. Beleza, você fez a fase 1, você encontrou lá, você sabe... Essa questão de intervalo é, na verdade, dizendo assim, você sabe mais ou menos onde está a raiz, tá? Então, por isso que tem essa questão de intervalo. Ao invés de dar para você lá o valor onde está a raiz, né? Nesse caso, você já saberia quem é a raiz, te dá um intervalo.
Então, você pode tentar traduzir isso para o português, é que na fase 1 você vai dar um intervalo onde você mais ou menos sabe onde está a raiz. Aí na fase 2 você vai fazer o seguinte, você agora tem lá a sua raiz e você sabe mais ou menos onde ela está, né? Ou seja, esse mais ou menos é um intervalo. Você sabe que contém a raiz. O que a fase 2 faz é, agora sim, a gente vai aplicar os métodos, os algoritmos que vão ver daqui para frente, para refinar, ficar mais próximo possível da sua raiz. Tudo bem? Então a fase 1, de certa forma, você pode entender que é uma fase bem assim, geométrica, né, visual, que você vai ver onde tem um intervalo lá e vai tentar delimitar, te dar uma certa precisão. E a fase 2, né, como o próprio nome diz, refinamento, você vai tentar refinar mais ainda esses intervalos. Tudo bem? Refinar quanto? Até o nível que você tem, o nível tolerável, sua medida de erro. Tudo bem? Então, se por exemplo, né? Se você no seu problema você tolera erros de até 1 metro e você começa a trabalhar com seus intervalos e chegou que o comprimento do intervalo seu é de, sei lá, 50 centímetros, então tudo bem, né? Porque qualquer valor que você pegar aqui vai estar próximo da raiz e a distância entre a raiz e esse seu valor próximo vai ser menor do que 50 centímetros. Se sua tolerância de erro é de 1 metro, tudo bem, está dentro. Então você já poderia parar, tá? Isso que eu estou falando, esse critério de parada vai ficar mais claro um pouquinho mais à frente, tá? Então, fase 1, a gente faz lá o isolamento das raízes. Vocês vão ver que muitas vezes é assim de forma visual. E na fase 2 você faz um refinamento, que é para tentar diminuir esses intervalos. Tá? Então, fase 2 é melhorar a escolha do intervalo da fase 1 para obter um valor aproximado da raiz com uma precisão epsilon pré-definida. Tá? Se epsilon, por exemplo, seria, naquele exemplo que eu acabei de falar, seria 1 metro, por exemplo. Então, primeiro, vamos falar um pouquinho da fase 1, né? Fase 1 é a fase de isolamento das raízes. Como eu disse, né, o que você faz nessa fase 1? Essa fase 1, você, de certa forma, você tem que já saber que tem uma raiz e, além disso, te fornecer um intervalo. Intervalo no qual essa raiz esteja contida. E para isso, vamos fazer o quê? No começo, ali que a gente estava trabalhando, a função f era uma função qualquer. Então, à medida que a gente vai avançando na disciplina, vai olhando os métodos, alguns dos métodos eles precisam assim, de algum tipo de hipótese na sua função. Então vamos começar com esse primeiro teorema. Esse teorema, na verdade, eu só estou revivendo ele, mas é um teorema que vocês viram em cálculo 1. Tudo bem? Esse é um teorema de cálculo 1. Pode ser conhecido de diversas formas, mas um meio de ver isso seria uma consequência do teorema do valor médio. Tá? Então esse nome tem que soar, tem que acender algumas luzes para vocês, tá? Então, esse teorema é uma derivação do teorema do valor médio, tá? Então, falando assim, isso é para vocês soar algum sinalzinho na cabeça de vocês. Mas tudo bem, vamos... da forma resumida, o que ele está falando assim? Então, você pega uma função f que vai no intervalo a, b em r, e ela é contínua, tudo bem? Então, vocês veem que eu já tenho que assumir algumas coisas, né, para funcionar. É uma função contínua. E ele é de tal forma que, quando você pegar o f de a multiplicar pelo f de b, é menor que zero. O que isso aqui está dizendo? Que o f de a e o f de b eles têm sinais contrários, tá? Se o f de a é positivo, o f de b é negativo, ou vice-versa. O f de a é positivo, o f de b é negativo. Então, o que está falando aqui, ó, é que a função nos extremos do intervalo troca de sinal. Então, existe... O que o teorema está falando, né? Então, existe ao menos uma raiz que se de f no intervalo AB. Tudo bem? Então, você vê que isso aqui então, já te dá um meio de você inferir que uma função sua vai ter raiz num determinado intervalo. Então, você pegou lá a função f de AB em R, aí você calculou a f no ponto A, calculou a f no ponto B. Viu que no ponto f de A e no f de B, o f de A e o f de B têm sinais contrários, né? Quando um é positivo, o outro é negativo. Quando é negativo, o outro é positivo, tá? Isso troca de sinal. Isso que está dizendo aqui em vermelho. Então, ó, o teorema garante para você que vai ter que ter uma raiz que se no intervalo AB. Tem que ter uma raiz, pelo menos uma.
Tudo bem? Pelo menos uma. Pode ter mais, mas ele vai garantir que pelo menos tem uma. Tudo bem? Isso aqui é uma consequência do teorema do valor médio, que a gente viu lá na disciplina de cálculo 1. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Por exemplo, você tem aqui a nossa função, tá? Ela vai do menos 2 ao 4. Então, ó, ela vai do menos 2 ao 4. Então, você pode aplicar aquele teorema em vários passos. Do jeito que está lá, ele fala assim, ó. Você pega, aqui está o gráfico, né? A gente já está olhando, mas suponha que você não saiba como que é o gráfico da função. Você viu que o f de menos 2 está aqui, ó. Esse aqui é o f de menos 2. Tá? Tá aqui. Está acima do eixo x. Então é positivo. Tudo bem? É positivo. Eu nem sei que valor exato que é, mas eu posso com certeza dizer que se você calcular aqui f de 2, vai dar de menos 2, né? Vai dar menos 2 seno de menos 2. Você olha aqui vai dar positivo, tá? Ou se você só olhando menos 2 vezes seno de menos 2, né? Isso aqui vai dar um número positivo. Aí você olha o 4, vai dar o 4 seno de 4. Que no gráfico vai estar aqui embaixo. Tudo bem? Vai estar ali perto do menos 3. Não importa. A função ele trocou de sinal. O que o teorema lá garantia para a gente? Que nesse intervalo aqui, que vai do menos 2 ao menos 4, tem pelo menos uma raiz. Tudo bem? No caso, tem até duas, né? Tem uma raiz aqui e uma raiz aqui. Tudo bem? Então, esse seria um jeito de você aplicar aquele teorema para esse exemplo. Mas vocês vão ver que eu posso aplicar de formas diferentes, né? Então, a gente aplicou do jeito que estava escrito, né? Pegou uma f de AB em R, viu o f de A, o f no A e o f do B. Você pode fazer diferente. Você pode olhar aqui, ó. Considera o intervalo AB como sendo 3 e 4. Né? Se você considerar o intervalo AB como 3 e 4 e fazer a mesma conta, você vai ver que o f de 3 vai dar positivo, porque vai estar aqui, e o f de 4 vai dar negativo. Tá? Então, por que você está fazendo isso? Porque agora você pode inferir que no intervalo que vai do 3 ao 4, a f tem pelo menos uma raiz. Tudo bem? Então, no intervalo 3 e 4, o f tem pelo menos uma raiz. Então, você percebe que, no primeiro momento, a gente só disse que no menos 2 ao 4, a função tinha pelo menos uma raiz. Mas se você aplicar aquele teorema lá em subintervalos, né, do seu domínio, agora se for olhar no intervalo 3 e 4, você pode dizer um pouco mais, né? Você pode dizer que no intervalo aqui bem menor agora, né, que é o 3 e 4, a sua função f tem pelo menos uma raiz. Tudo bem? Então, isso aqui são modos de você conseguir aplicar aquele teorema. Tá? Tá, uma outra derivação daquele resultado, tá? E aquele resultado falava que garantia para a gente que tinha pelo menos uma raiz. Vocês vão ver um pouco mais para frente que alguns dos métodos funcionam melhor quando você garante que tem uma raiz no intervalo e essa raiz é única. Mas para garantir a unicidade da sua raiz, a gente tem essa primeira pequena observação aqui, né? Na verdade, é um lema. De novo, lá do cálculo 1. Se você tiver uma função f de AB em R, que é derivável, né? Então, aqui agora eu estou pedindo um pouco mais, né? Estou pedindo que seja derivável. Então, se você tem uma função que é derivável no intervalo AB, e de tal forma que a sua derivada no intervalo AB não troca de sinal. Então, se existe uma raiz em AB, ela é única. Tá bom? Então, esse aqui já é um teorema que vai garantir para a gente que no intervalo, você pega uma função que é derivável, no intervalo, você usou o primeiro teorema, já garantiu que tem uma raiz lá. Aí, além disso, você deriva a função, se a função for derivável, você deriva a função e olha que a derivada não troca de sinal, né? A função inteira não troca de sinal, ou seja, se ela é sempre negativa ou sempre positiva nesse intervalo, você ainda consegue dizer que a raiz que você garantiu pelo primeiro teorema que existe, ela é única nesse intervalo. Tudo bem? Então, basta você pegar a função, derivar e ver se ela não troca de sinal. Tá, um exemplo. Vou pegar essa função f de 0,2 em R, f de x é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, eu estou olhando esse intervalo, 1, 2, né?
está olhando esse intervalo aqui, ó. Você está olhando o intervalo 0,2. Então, é esse intervalo aqui. Tá bom? Sua função f é azul. Mas você olha, o f, como que você faria essa análise aqui, né? O f de 0, opa. O f de 0 dá 1, certo? O f de 2 vai dar 1 menos 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então aqui vai ficar menos 3. Ó, o f de 0 dá 1, o f de 2 dá menos 3. Tá? Não importa o valor, importa que trocou de sinal. Então, f de 0 é positivo, f de 2 é negativo. O que o primeiro teorema falava? Que nesse intervalo vermelho aqui, ó, aqui a gente está olhando o gráfico, né? Mas suponha que você nem estivesse olhando o gráfico. Você sabe que nesse intervalo que está de 0 a 2, tem pelo menos uma raiz. Aquele primeiro teorema falava isso para a gente. Legal, tem uma raiz. Tem ao menos uma. Tem ao menos uma raiz. Mas suponha que você quer garantir que essa raiz ela é única, é a única raiz nesse intervalo. Se você olhar a derivada da função, f' de x, vai dar o quê? Vai dar menos 2x, né? Menos 2x. Menos 2x, né, com exceção ali do x igual a zero, no intervalo ele é negativo. Se você plotar o gráfico, seria assim, ó. Tá? Então, com exceção do zero, né, que o f de zero vai dar zero, pelo menos você garante que no intervalo aberto aqui, a função é sempre negativa, ela não troca de sinal. Tudo bem? Porque o que está em vermelho aqui, essa retinha aqui é a derivada. Você pode ver que a derivada é sempre negativa, né? Com exceção aqui do ponto zero. Então você pode garantir que nesse intervalo, pelo menos no intervalo aberto, que vai do 0 ao 2, a derivada não troca de sinal. Tudo bem? Logo, a raiz que você encontrou é, na verdade, única, né? Tem ao menos uma raiz e, na verdade, é única, na verdade. Tá? Tudo bem? Então, por quê? Primeiro você sabe que tem uma raiz, no intervalo de 0 a 2. Tá? Depois disso, você faz a derivada da função, deu menos 2x. Menos 2x no intervalo 0 a 2, ele só vai ter valores negativos, com exceção talvez do zero, né? Porque do zero vai dar zero. Mas tirando o zero, você vê que a derivada não troca de sinal, é sempre negativo. Tudo bem? Então você pode garantir que, pelo menos no intervalo aberto, que é assim, ó, 0, 2, se tiver uma raiz aí, essa raiz ela é única. Agora você olha, no primeiro ele fala para a gente que no intervalo fechado 0, 2, tem que ter pelo menos uma raiz. Aí você olha, ó, o zero, que é a diferença desses dois intervalos, se você colocar o f de zero, você vê que dá 1. Então, o zero não é uma raiz. Tudo bem? Então, você pode, então, dizer que, bom, zero não é uma raiz. Você pode abrir, então, esse intervalo e falar que no intervalo 0,2 tem pelo menos uma raiz. Bom, no intervalo 0,2 eu sei que tem pelo menos uma raiz agora. Fiz outro teste, eu vi que nesse intervalo também 0,2, né, aberto aqui no 0 e fechado no 2, a função, a derivada da f não troca de sinal. Logo, essa raiz é o quê? É única. Tudo bem? Então, qual que é a moral da história aqui? Que no intervalo aberto, que vai do 0 até o 2, existe uma raiz, e além disso, essa raiz é única. Só tem uma raiz lá. E é claro, você olha o gráfico da função, que é o que está em azul, e de fato é verdade, né? Você vai ver que o gráfico azul, a curva azul, né, que é o gráfico da função, só encontra o eixo x aqui só em um ponto só. Que é exatamente o ponto 1, né? X igual a 1. Tudo bem? Tá legal? Porque assim, aqui eu já plotei o gráfico aqui, então fica fácil de ver. Mas você poderia ter feito toda essa análise e ter concluído que só tinha uma raiz, só olhando os resultados dos teoremas, né? Primeiro, o teorema garante que tem uma raiz, e o segundo, como você olha a derivada que é menos 2x, e você está olhando o intervalo 0,2, então essa derivada aqui dá zero no zero, mas nos outros pontos é negativa, né? Porque menos duas vezes alguma coisa é positiva. Então é sempre negativa, então em particular nunca troca de sinal. Então você já conseguiria garantir que nesse intervalo aberto 0,2 só se tem uma raiz e essa raiz é única, tá? Alguma dúvida? Alguma questão?
Mas assim, vocês veem que o que a gente está trabalhando aqui nessa fase 1 são coisas de cálculo 1, tudo bem? Então e é isso mesmo. Essa parte da fase 1 é muito baseada no cálculo 1. Tá? Vamos olhar um outro exemplo, né? Como você poderia fazer. Então, você olha a função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Tudo bem? E aí você quer fazer o isolamento das suas raízes. O que você faz, né? Então, a ideia básica para você fazer aqui é tentar fazer um esboço do gráfico. Tudo bem? Você pode só fazer análise usando o teorema, mas às vezes fazer um esboço do gráfico pode ser interessante. Então vamos olhar aqui. Então vamos tentar fazer o esboço desse gráfico aqui. Então deixa eu só desenhar aqui os eixos. Esse é o eixo X. Esse aqui é o eixo Y. Tá, então esse aqui é o X, esse aqui é o Y. Aí o que você faz, né? A coisa primitiva que você faz lá quando você está fazendo cálculo 1, você quer fazer o esboço de um gráfico, né? A coisa mais básica é você calcular a f em alguns pontos, tá? Então o que eu fiz? Primeiro eu calculei o x no menos infinito, né? Isso aqui quer dizer o quê, né? Quer dizer que você fez o limite da função f quando x tende a menos infinito. Mas se você pegar a função f e fazer o limite quando x tende a menos infinito, você tem um x ao cubo aqui, né? Aqui é um polinômio, o maior grau é um cubo. Então o limite disso aqui vai para menos infinito. Tá? Então você imagine que à medida que você vai aqui nessa direção do eixo x, a função vai ficando cada vez mais negativa. Tudo bem? Aí tá, aí você calcula uns pontos específicos, né? No menos 1, você calcula o f de menos 1, vai dar menos 3. Se calcular o f de 0, vai dar 1. Se calcular o f de 1, vai dar menos 1. Calcular o f de 3, vai dar 1. E agora, quando você fizer o limite da sua função f, quando x vai para mais infinito, a sua função também vai para mais infinito. Tá? Porque x é o cubo, né? Aqui dos polinômios aqui, então tem um quadrado e tem um cubo, o cubo ganha. Quando você faz o x tender a mais infinito, e se x é o cubo, vai também para mais infinito. Então, à medida que você vai para cá, então, quando você vai para cá do eixo, você espera que essa função suba. Quando vai para cá, você espera que sua função fique negativa, né? E aqui no meio você calculou alguns pontos, tá? Então vamos lá. Nossa função seria essa. Tentar desenhar. Então, ó, vamos só calcular os pontos primeiro. Então, f de menos 1 deu menos 3, né? Então, menos 1, vou pular duas casas aqui, tá? Menos 1 deu menos 3. 1, 2, 3. Então, ela passou por aqui, né? F de menos 1 é menos 3. Aí depois, f de 0 é igual a 1. Então, f de 0 vai bater aqui. Deixa eu fazer com outra cor. F de 0 vai dar por aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, f de 0 vai dar ali no 1. Aí, o f de 1 vai dar menos 1. Então, aqui o f de 1 vai dar menos 1. Vai vir para cá depois. Aí, depois, f de 3 vai parar no 1. Aí, o f de 3, né, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, vai dar 1 de novo, né? F de 3 vai dar 1. Então, você pode imaginar uma função alguma coisa desse tipo aqui, né? Ela vindo para cá, ela descendo, aí ela sobe, aí desce para cá, depois ela sobe de novo e vai para lá. Tudo bem? Tá, então isso aqui é um esboço de um gráfico bem, esboço do gráfico bem de forma grosseira, mas sei lá, já permite você observar alguma situação. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Então eu vou fazer assim.
Tá? Então, o que você fez um esboço bem simples aqui, mas já é o suficiente para você notar algumas coisas, né? Notar o seguinte: se você olhar esse intervalo aqui, ó, se olhar esse intervalo que vai, não sei se tá dando para ver. Se você olhar esse intervalo aqui que vai do 0 até o 1, ó, primeiro assim, do 0 até o 1. Então, você calculou que, ó, desculpa, que tá errado, aqui é menos 1, né? Então, se você olhar o intervalo que vai menos 1 a 0, no menos 1, o que você viu lá? No menos 1 dá menos 3. Quando você calculou no 0, deu 1. Então, de menos 3 a 1, trocou de sinal, certo? Então, ó, f de menos 1 dá menos 3 e f de 0 deu 1. Trocou de sinal. Foi de menos 3 para 1. O que aquele primeiro teorema lá garantia para a gente? Que nesse intervalo 1 vai ter uma raiz. Tá? E você olhando aqui o gráfico, realmente faz sentido. Então, no intervalo que vai de menos 1 a 0, você tem uma raiz. Aí você continua. Vamos pegar outro intervalo aqui, pegar o intervalo verde. Do intervalo que vai do 0 até o 1, intervalo que vai do 0 a 1, ó, o f de 0 dá 1 e o f de 1 deu menos 1. De novo, você teve uma troca de sinal. De 1 foi para menos 1. Primeiro teorema falava aqui para a gente que nesse intervalo tem que ter uma raiz. Tá? Por final, se você pegar agora o intervalo que vai de 1 até o 3, ó, o f de 1 deu menos 1. O f de 3 deu 1. De novo, trocou de sinal. O que aquele primeiro teorema lá para a gente falava? Que nesse intervalo tem que ter uma raiz. Tá? No gráfico que é fácil de ver quem são as raízes, né, cara? Porque você sabe que tem uma raiz aqui, ó. Você tem uma raiz aqui, por aqui, e uma raiz por aqui. Tudo bem? Então, por que a gente está fazendo isso? Porque isso, você quer encontrar as raízes. Nesse caso, você vê que tem várias raízes. Então, para isso, é interessante que você encontre onde está as raízes e consiga isolar cada uma das raízes no intervalo próprio. Tudo bem? Porque aqui é o seguinte, a gente olhou, viu que tem uma raiz aqui, tem uma raiz aqui e tem uma raiz aqui. Então, tem esses três intervalos. Aí você só lembra o fato que isso aqui é um polinômio de grau 3, pode ter no máximo 3 raízes, tá? Então, o que você pode concluir aqui? Que essas 3 raízes são todas as raízes dessa sua função, tudo bem? Aí, o que vamos ver daqui a pouco? Que os métodos, para você encontrar as raízes, você não vai aplicar um método e vai encontrar todas as raízes de uma vez. Você vai ter que dar um intervalo inicial e ele vai encontrar para você a raiz que está nesse intervalo, tudo bem? Então, por isso que você faz essa separação por intervalo. Então, você primeiro vai aplicar o método nesse intervalo aqui, para encontrar essa raiz. Depois, você aplica nesse intervalinho aqui, se você quer encontrar essa raiz. Depois, se você quer encontrar o intervalo que está nessa raiz, você aplica o método nesse intervalo. Tudo bem? Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Tá, então esse na verdade foi o nosso esboço, né? Se você usar algum tipo de calculadora para fazer o plot, você vai ver que vai ficar, na verdade, é assim. Então, até que a gente fez o desenho bem próximo, né? Tá? Então, esse aqui, na verdade, é o desenho verdadeiro. Tá bem próximo, né? Então, é isso. O que a gente tinha concluído lá? Que tinha uma raiz aqui, nesse intervalo, que tinha uma raiz nesse outro intervalo, e que tinha uma raiz nesse outro intervalo aqui. Tudo bem? Então, mais para frente, quando a gente aprender os métodos para como encontrar as raízes, então você vai aplicar primeiro o método aqui, né? Se o seu objetivo é encontrar essa raiz. Agora, se o seu objetivo é encontrar essa raiz, então você vai aplicar aqui. Por outro lado, se o seu objetivo é encontrar essa raiz que está aqui, ó, perto do 3, então você vai aplicar aqui. Tudo bem?
Bom, mas para finalizar essa fase 1 aqui, essa fase 1, assim, ela depende massivamente de cálculo 1, tá? Então, principalmente aquela parte quando você, depois de estudar derivadas, aí você vai estudar aplicações das derivadas. E essas aplicações, uma boa parte ali é para você conseguir fazer um bom desenho, um bom plot, né, da sua função. Então, você vai usar o cálculo 1 para saber quais são as regiões de crescimento e decrescimento, né? Onde que a derivada é positiva ou negativa. Você vai ver onde tem os pontos de inflexão, né? Que é onde que a derivada se anula. É interessante também se você conseguir determinar onde estão os pontos de máximos e mínimos, né? Que isso facilita para você na hora de você fazer o seu esboço do seu gráfico. Tudo bem? Tá? Então, fase 1 é isso. Você tem lá a sua função que você quer estudar. Então, de certa forma, você tem que, nessa fase 1, você garante ali que essa sua função tem raiz. Além de garantir que tem raiz, o que é interessante é fazer o isolamento dessas raízes. Tá? Se tiver mais do que uma raiz, então você vai tentar determinar intervalos de tal forma que em cada um desses intervalos possua apenas uma raiz. Tá? Então, os intervalos têm esse papel de separar as raízes. E aí vocês vão ver lá no final da aula que também é interessante que não é só dar qualquer intervalo que separa as raízes, mas é interessante dar um intervalo para você dar um intervalo que seja de um tamanho adequado. Tudo bem? Porque o tamanho dos intervalos vai interferir nos algoritmos que a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Interferir no sentido assim que pode ser que se você der um intervalo muito grande, intuitivamente assim, né? Você vai dar um intervalo muito grande, que você sabe que tem uma raiz, mas o intervalo é muito grande. Então, se você for ter que procurar uma raiz nesse intervalo que é muito grande, como é muito grande, é intuitivo esperar que vai demorar um pouco mais para você encontrar a sua raiz, tá? De novo, no nosso exemplo, né? Se você na questão do endereço, se você simplesmente falar o seu bairro, para uma pessoa te encontrar vai demorar muito mais, né? Porque, por exemplo, ela vai ter que ficar perguntando para várias gente e tal, então pode ser que demore um pouco mais. Por outro lado, se você der o endereço só a rua, aí vai ficar mais fácil. Porque essa pessoa vai chegar nessa rua e, por exemplo, ela pode começar a perguntar para os moradores da rua se conhece você, onde você mora, e aí a procura é mais rápida. Tudo bem? Então, é por isso que esses intervalos é bom que você isole, mas também que tenha um tamanho adequado. Tá? Porque quanto maior o intervalo, maior vai ser o tempo de procura e, consequentemente, maior vai ser o tempo de execução dos algoritmos que a gente vai ver logo, logo. Tudo bem? Legal? Tá? Então, essa aqui é assim, era o que é feito na fase 1. Tá? Então, sempre quando você tiver o probleminha ali de encontrar máximos e mínimos, a primeira coisa que você faz é executar a fase 1. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre a fase 1? Não? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Então, a fase 1 não tem assim muito que a gente fazer, a não ser que é o fato de você ter que explorar toda a parte relembrar toda aquela parte do cálculo 1. Tudo bem? Porque você tem que fazer o esboço do gráfico. Legal? Então vamos fazer aquele breakzinho. A gente volta às 10h03, tudo bem? Tomar um cafezinho. 5 minutinhos de break, tá? Então às 10h03 a gente volta.
Olá, voltamos. Eu me confundi aqui no horário, tá? Era só 5 minutos. Eu tinha escrito que a gente ia voltar às 10h05. 10h05 já tá acabando a aula, né? Então vamos voltar. Tá, então finalizamos o procedimento da parte da fase 1, né? Que é fazer o isolamento das raízes, tá? E agora vem a parte de, tá, vamos fazer o refinamento. O que a gente faz nesse refinamento é assim, então você fez o estudo, tal, aí você deu o intervalo, tá lá o intervalo, que você já sabe que tem uma raiz, e além disso você sabe que essa raiz nesse intervalo é única, tudo bem? O que vamos fazer aqui? Vamos obter métodos, né, que são esses métodos iterativos, que é uma sequência de instruções que vai permitir o quê? Que você pega esse intervalo e vai diminuindo ele cada vez mais, tudo bem? Por que você diminui ele cada vez mais? Você diminui ele cada vez mais, mas de tal forma que cada vez que você obtém esse intervalo menor, ainda é garantido que a raiz está aí dentro, tudo bem? Então, aquele, aquele exemplo, o exemplo aí do endereço, então você tem o endereço da sua casa. O que você faz? Então você deu lá como intervalo o seu estado, né? Aí o que acontece? Cada processo iterativo que vai fazer, poderia ser, você pode pensar assim, você pode pensar que você tem lá seu endereço, aí primeiro intervalo que deu para você foi seu estado, só que o que acontece? Você vai, a cada processo, você vai diminuindo mais a distância em relação ao seu endereço. Então, deu o estado, aí você fez o procedimento uma vez, já caiu na sua cidade. Se executou mais uma vez, vai para o seu bairro. Se executou mais uma vez, vai para a sua quadra. Tudo bem? Pense em quadra. Se executou mais uma vez, você foi e tirou uma casa que não pertence, que é dessa quadra, mas não é a sua. Tudo bem? Se executou mais uma vez, aí tirou mais uma casa. Aí chega a um ponto que vai chegar na sua rua, né? E assim por diante, tudo bem? E cada vez vai diminuindo mais, mas garantido que cada vez que diminui, o que sobrou ainda é o seu, seu endereço, sua casa de fato está nesse pedacinho que está sobrando, tudo bem? Então, isso que são sequências de instruções que são executadas passo a passo, e algumas das quais vocês vão ver que é repetida em ciclos. E tem que ter algum critério de parada, né? Por que um critério de parada assim? Aí, no nosso exemplo, o que seria um critério de parada? Suponha que teve uma. Por que você está dando seu endereço? Porque suponha que deu uma falta de energia na sua rua, tudo bem? Algum automóvel bateu num poste lá, ou o gerador da sua rua queimou. Então, às vezes é interessante ter um critério de parada, porque assim, quando você foi diminuindo, chegou até a sua rua, bom, para o seu problema, problema no caso assim, da companhia de energia elétrica, não importa onde que é a sua casa exatamente, né? Porque o problema que você relatou é uma falta de energia na sua rua. Então, provavelmente é um problema que tem que ser resolvido em algum gerador que está na sua rua. Não importa onde, é exatamente a sua casa, né? Então, um critério de parada nesse exemplo, se você está ligando para uma companhia de energia elétrica, ele vai fazer esses métodos interativos, vai chegar na sua rua, pronto. Não precisa saber exatamente onde você mora, né? Basta saber a sua rua, porque aí na rua ele já consegue resolver o problema, tá? Sabendo qual rua que é. Então, por isso que tem que ter esses critérios de paradas, tá? Então, esse é um exemplo, por exemplo. Não importa para a companhia de energia elétrica se o seu problema que estão lidando é a falta de energia na sua rua, não importa onde é exatamente o número da sua casa, a rua e o número da sua casa. Basta que ele saiba qual que é a rua, tudo bem? Então é um exemplo bem real assim do que é esse critério de parada. Porque assim, para a empresa de energia elétrica é suficiente que ele chegue até a sua rua. Não precisa saber exatamente o número da sua casa. Exatamente. Exatamente. É, então, vocês vão ver que vai ter um algoritmo, e o algoritmo é isso, né? O critério de parada é justamente aonde você para o laço, né? Vai ser tipo uma condição do if ou uma condição do while, né? Enquanto o while for igual a true, dentro desse intervalo no seu laço, a condição verdadeira vai ter que ter um critério de parada que vai se tornar falso e vai sair. Mas é exatamente isso. Para quem já tem um certo conhecimento de programação, esse método iterativo é isso, você vai ficar fazendo laço.
Aí ele vai ficar fazendo laço e ele vai ficar fazendo isso até que um critério seja satisfeito e saia do laço, tá? Porque senão o seu programa vai ficar rodando infinitamente. Esse critério de parada é justamente isso, é onde que ele vai parar, tudo bem? Vai parar e vai sair do laço e vai te dar a resposta. Exatamente isso. E como é que seriam os critérios de parada aqui para a gente, né? Pode ser de diversas formas, as mais comuns seriam assim. Você conseguir garantir que o valor aproximado, né, que é esse cara aqui, ó, essa aqui é a sua raiz, tá? Esse aqui é o valor aproximado. Se você conseguir garantir que o valor aproximado e sua raiz, a distância entre eles é menor do que o epsilon, então você poderia parar. Esse seria um critério de parada. Ou você garantir que o f de x barra, o tamanho dele é menor do que epsilon. Tudo bem? Porque lembrar o quê? Você está querendo encontrar um valor de x que o f de x é igual a zero. Então, se você conseguir um f de x barra até que esse f de x barra seja muito pequeno, ou seja, ele seja quase zero, né? Esse quase vai depender da sua situação que você estiver trabalhando, mas se ele for quase zero, né? O que é quase zero escrito matematicamente seria alguma coisa assim. Se o módulo do f de x for menor do que um epsilon, você pode parar. Você já estaria satisfeito, né? Então, esses são os dois critérios de parada mais comumente usados. E esse critério aqui em particular, como é que você usa, ainda mais no método que a gente vai olhar? Mais ou menos assim, ó. Suponha que você tem lá uma função f, tá? Aí você está lá fazendo seus métodos e você chegou no intervalo assim, ó. Tudo bem? Não, melhor, vai. Intervalo seja da forma 0. Não, melhor. Suponha que você está lá fazendo seus métodos, tal, aí você está diminuindo o seu intervalo e chegou que o seu próximo intervalo é 1.2. Então, seu intervalo é 1.2, tudo bem? Você foi lá fazendo o método, chegou no 1, seu intervalo vai de 1 até 1.2. Suponha que seu epsilon, sua tolerância ao erro seja de 0.3. Aí, o que acontece? Ó? Você sabe que, quando a gente estiver fazendo os critérios, você sabe que a sua raiz, aqui C, você não sabe quem é, mas você sabe que está entre 1 e 1.2, tudo bem? Você não sabe quem é, mas você sabe que está entre 1 e 1.2. A sua tolerância de erro é 0.3, tudo bem? Vocês concordam que, se eu pegar qualquer que seja o valor daqui, a distância em relação à raiz vai ser menor que 0.3? Tá? Por quê? Ó, então você chegou lá, você sabe que sua se está nesse intervalo de 1 a 1.2. O seu nível de erro é 0.3. A que eu estou falando você já concorda que se eu pegar qualquer valor que tiver aqui como aproximador para a raiz, vai valer que a distância entre ele é menor do que 0.3? Por quê? Ó, o 1 está aqui, né? Ele vai do 1 a 1.2. Ó, esse aqui é interessante. Então, seu intervalo vai de 1 até 1.2. Não sei onde está a raiz que se, não sei. Eu só sei que ela está aqui. Está em algum lugar desse intervalo. Não sei onde é que está. Mas você já concorda que se eu chegar nesse ponto e eu pegar qualquer que seja o valor de x, não importa. Você pode colocar em qualquer lugar aqui o valor de x. Vamos colocar aqui, por exemplo. X barra está aqui, ó. Pegar esse x barra. Vocês concordam que a distância entre eles é menor que 0.3? Por quê? Ó, a distância entre eles é essa distância que está aqui em vermelho. Certo? Essa é a distância real. Tudo bem? Essa distância em real, que é a barrinha vermelha, vocês concordam que é muito menor do que a barrinha azul? Ela é menor do que a barrinha azul. Qual é o comprimento da barrinha azul? Vai de 1 até 1.2. Então, o comprimento da barrinha azul é 0.2, certo? Então, o comprimento do vermelho, que é escrito assim, ó, x menos que si, tem que ser menor do que? Nossa, eu esqueci de... Tem que ser menor do que o quê? Menor do que o comprimento total. Quanto que é o comprimento total? É 0.2. Bom, mas 0.2 com certeza é menor que 0.3, tá? Então, esse x bar, qualquer que seja o x bar que você pegar aqui, já vai satisfazer que a distância em relação à raiz é menor que 0.3. Tudo bem? Então, porque o que eu estou falando é que o método que a gente vai ver agora, em seguida, ele não te dá para você um valor, ó, toma esse valor aqui, é o valor que você vai pegar como aproximação. Ele vai te dando intervalos,
cada vez menores. Mas, se você chegar no intervalo cada vez menor, tá que o intervalo, nesse caso, é um intervalo que vai de 1 a 1.2. O comprimento dele é 0.2. 0.2 é menor do que a sua tolerância de erro, por exemplo. Então, pronto, basta você pegar qualquer valor que tiver aqui nesse intervalo 1, que vai de 1 a 1.2, que esse valor qualquer que pegar vai estar bem próximo da sua raiz. Tudo bem? Legal, então vamos olhar um método, o nosso primeiro método assim para encontrar uma aproximação para uma raiz, tá? Ele é conhecido como método da bissecção. Aí o que é esse método da bissecção, né? Vocês vão ver que a ideia é bem simples assim. E aqui você pode usar até aquela frase lá de dividir para conquistar, porque é assim. Então, aqui a gente tem um gráfico da função, tem essa função, né, que é x ao cubo menos 2x, e tem um intervalo que vai de 1 a 2. Aí o seguinte, né? Você fez lá o teste, lá, usando o teorema, você vê que o f de 1 está aqui é negativo, o f de 2 está aqui é positivo. Trocou de sinal, o teorema garante que nesse intervalo a gente tem uma raiz. Tudo bem? Isso é o que o teorema lá estava garantindo para a gente. Então, aqui, ó, eu escrevi muito... Nesse intervalo que está aqui, nesse intervalo grande aqui, deixa eu só escrever aqui, ó. Nesse intervalo que vai de 1 a 2, tem que ter uma raiz. Por quê? Ó, o f de 1 é negativo, né? Vai dar menos 1. E o f de 2 vai dar um número que está lá em cima, que é positivo. Trocou de sinal, você garante que tem uma raiz. Tá? E como é que é esse método para você... Então, a gente já tem o intervalo azul. Então, o intervalo azul já é um intervalo que contém a sua raiz. Legal, né? Já tem a raiz. Qual o tamanho do intervalo aqui? É 1. Então, o comprimento do intervalo é 1. Aí, como é que você faz para obter o intervalo que é menor do que esse, mas que ainda contém a raiz? A ideia assim é bem simples. Você vai fazer o seguinte, ó. Tá o intervalo 1 até o 2, certo? O que você faz? Vai lá nesse intervalo e pega o ponto do meio. Tudo bem? Por isso que é bissecção. Pega o ponto do meio. Quem está no meio entre 1 e 2? 1,5. Você vai lá no 1,5 aqui, ó. Você vai lá no 1,5, tudo bem? Então aqui é o 1,5. Tá? Tudo bem? Você chegou no 1,5. Aí o que você olha? Você vai ter agora esse novo ponto 1,5. Tudo bem? O f de 1 continua a mesma coisa, dá negativo. Certo? Agora, se você pegar o f de 1,5, dá quanto? Eu não sei, mas você sabe que vai vir aqui, ó. Vai vir aqui. E o que tem que estar vindo aqui? O f de 1,5 vai dar o quê? Positivo. Certo? Então, olha, você foi lá no meio, aí, o f de 1, que é esse extremo aqui, dá negativo. O f de 1,5 deu positivo. O que o teorema lá falava? Que a raiz tem que estar onde? Tem que estar para a direita ou para a esquerda? Tem que estar aqui. Né? Tudo bem? Concorda? Então, a raiz agora tem que estar nesse intervalo que está aqui. Que vai de 1 a 1,5. Tudo bem? Ficou claro essa passada? A gente foi lá, pegou o intervalo 1 e 2, pegou o ponto do meio, 1,5. A gente calcula o f desse ponto 1,5. A gente viu que o f de 1 e o f de 1,5 trocam de sinal. O que o teorema lá do começo da aula falava? Que tem que ter uma raiz entre 1 e 1,5. Como já existia uma raiz entre 1 e 2, e vamos supor que você garantiu que essa raiz é única, se você está garantindo que tem uma raiz aqui, então essa raiz que a gente estava procurando tem que estar agora no intervalo verde. Tudo bem? Ficou claro? Então o que a gente faz? Estava com o intervalo azul. Agora a gente já foi para o intervalo verde. Né? Qual o comprimento do intervalo verde? Então do azul, o comprimento, né, era 1. Do intervalo verde é quanto? 0,5. Ó, já diminuiu. Né? Agora a gente está no intervalo verde. Tudo bem? E o que você faz? Você vai dando... Deixa eu só dar um zoom aqui. O que você vai fazer agora? Lembra como eu disse que é um método interativo? Você continua. Agora esquece o intervalo azul.
Você vai fazer o seguinte, esqueceu o intervalo azul, você vai vir agora, deixa eu ver uma cor aqui, azul, vai. Você vai vir agora o seguinte, agora você está com o intervalo verde, você sabe que tem uma raiz aí. O que você faz? Pega o ponto do meio. O ponto do meio é, sei lá, 1,25, né? Certo? Pegou 1,25. Legal. Você pegou o ponto do meio do intervalo verde, que é 1,25. Olha quem é o f de 1. F de 1 continua a mesma coisa, está aqui embaixo, negativo. Se você calcular o f de 1,25, você irá pegar o f, calcular ali na sua expressão, dá negativo também. Trocou de sinal? Não, não trocou de sinal. Os dois são negativos. E agora? Mas você olha o 1,5. O f de 1,5 continua sendo positivo. Agora você pensa assim, olha, o f de 1,25 deu aqui, ó, negativo. O f de 1,5 deu o quê? Positivo. Então, a troca de sinal agora é entre 1,25 e 1,5. O que o teorema lá do começo da aula falava? Que tem que ter a raiz tem que estar nesse intervalo agora. Que vai de 1,25 até 1,5. Tudo bem? Então, agora você esquece o intervalo verde e considera só esse intervalo azul. Bom? E agora, qual que é o comprimento desse intervalinho azul? O comprimento desse intervalinho azul é de 1,25 a 1,5 vai dar 0,25. Ó, já ficou menor ainda. Tudo bem? E aí eu acho que já começa a ficar claro qual que é a ideia, né? Você vai sempre pegando o ponto do meio, pega o ponto do meio, compara o sinal da função nesse ponto do meio, e você vai trocando os extremos do intervalo. Tudo bem? Então esse que é o método a ideia, né, por trás do método da bissecção. Como a gente faz isso de uma forma assim, um pouquinho mais organizada, né? A gente pode fazer assim. Você pode fazer em formato de tabelinha. Você vai fazer aqui, então você vai colocar... Como é que funcionaria a minha tabelinha, né? Você vai colocar aqui o passo que você está dando. Vixe. O passo que você está dando. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C, que é o ponto médio? Quem é o F de A? E quem é o F de C? Aí você faz essa tabelinha. Você pode escrever também quem é um erro. O erro é o comprimento de intervalo, nesse caso. Então você vai lá. Deixa eu arrumar aqui a tabelinha. Tá, então como você começa, né? Então, primeira iteração, né? Primeira iteração. Quem é o f de A? F de A é o seu primeiro intervalo. Então, o primeiro intervalo é o intervalo inteiro, 1, 2, tá? Então, o A é igual a 1, o B é igual a 2, certo? Aí, o que você faz? Você vai lá e calcula o C é o ponto médio entre A e B. Ponto médio entre A e B é... Opa! Ponto médio entre A e B é 1, 2, né? Ponto médio entre A e B é 1,5, tá? Bom? Aqui você calcula quem é o f de A, tá? Então, f de A você vai calcular aqui na função, f de A vai dar 1 ao cubo menos 2. Vai dar menos 1, tudo bem? Para não complicar, você aqui coloca só o sinal dela, tá? Qual que é o sinal de f de A? O sinal é negativo, tá? Porque o f de A deu menos 1. F de A deu menos 1, tá aqui. Aí depois você vai lá e calcula o f de... Vamos deixar aqui mais... Depois vocês vão ver assim que basta calcular o sinal, tá? Mas só para não confundir, vamos colocar então o valor. O f de A aqui deu menos 1, certo? Se você calcular o f de C, que é o f de 1,25, vai dar uma coisa perto de 0,37. Tudo bem? Aqui faltou um detalhezinho. Escrevi aqui sinal. E aqui eu coloco erro.
Aí você faz assim, ó. Sinal, o que é o sinal? Sinal é o sinal do produto de f de A com f de C. Então aqui deu negativo e aqui deu positivo. Então negativo com positivo dá negativo. Tudo bem? Deu negativo. Aí o erro é o comprimento do intervalo. Então é o B menos A. 2 menos 1 vai dar 1. Assim, tudo bem? Essa foi a primeira iteração. Aí você continua, você vai para a segunda iteração. Aí o que você faz aqui na segunda iteração? Ó? Toda vez que o sinal da primeira linha aqui, esse sinal aqui for negativo, você vai trocar o B pelo C. Tá? Se o sinal é negativo, você troca o B pelo C. Então, o A continua a mesma coisa. Como o sinal deu negativo, você troca o B pelo C. Então, aqui vai ficar 1,5. Tudo bem? Sinal negativo, trocou o B pelo C, da linha anterior. Legal, você colocou o A e o B, o novo A e o novo B. Agora você continua do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Você calcula o ponto médio entre 1 e 1,5, vai dar 1,25, tá? Aí você calcula o f de A. Quem é o f de A? O f de A não mudou, o f de A é 1 ainda, né? Então aqui vai dar menos 1. Aí você calcula o f de C. O C é 1,25. O f de C agora vai dar menos 0,54 alguma coisa. Tá? Legal. Quem que era o sinal? O sinal era o produto do sinal do f de A com o f de C. Aqui é menos, então aqui vai dar mais. Tá? Qual que é o erro? Erro é o comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo é 0,5. Tudo bem? Legal. Vamos para a terceira iteração. Terceira iteração, o que você faz? Agora é o seguinte. Agora, tá vendo que o sinal deu positivo? Quando o sinal é positivo, você troca aqui em um A. Você troca, o A vai virar o C. Tudo bem? Quando o sinal é negativo, você troca o B. Quando o sinal é positivo, você troca o A. Tudo bem? Então, lembrar aqui, né? Era o que a gente está fazendo aqui, né? Quando o sinal era negativo, você trocou o B, né? Então, o B de 2 foi para 1,5. Só que agora, quando o sinal é positivo, você trocava o A. O A ia de 1 para 1,25. Né? Então, o A agora vai para o ponto do meio, que é 1,25. O B mantém, certo? E aí você calcula o ponto do meio, né? Entre 1,25 e 1,6 dá 1,375. Tudo bem? Aí vai lá, agora você calcula o F de A. O F de A, lembrar que o F de A agora é o F de 1,25, que dá menos 0,54. Quem é o F de C? O F de C, o F de B, o F de C, né? Que é 1,375. O F de 1,375 é menos 0,15. Tudo bem? De novo, sinal negativo com negativo deu positivo. Qual que é o tamanho do erro? 1,25 até 0,5, que é igual a 0,25. Tudo bem? E a gente vai para a quarta iteração. Quarta iteração. Bom, deu positivo. Positivo eu troco o A. Então o A era 1,25, vai pegar o valor do C, que é 1,375. O B não muda. E aí continua. Aqui é um ponto que está no meio entre 1,375 e 1,5, 1,4375. Tá? Quem é o F de A, né? Que é o F de 1,375 é o menos 0,15 que estava aqui em cima. Que é um F de 1,437, né? Vai ser o 0,09. Ó. E agora, sinal negativo com positivo dá negativo. A diferença aqui vai dar 0,12,5, né? Legal. Quinto passo. E assim você vai indo, tá? Então, vocês estão vendo que eu estou escrevendo aqui o erro, né? Porque é justamente o erro que a gente vai usar como um critério de parada, tá? Porque se você não tiver o critério, a gente só está escrevendo o erro. Enquanto o critério de parada não é satisfeito, você continua fazendo os processos. Então, quinto, né? Agora deu negativo. Se é negativo, vou trocar aqui o B. Então, o A permanece a mesma coisa. O B vai mudar. B vai virar o C, que é 1,4375. Tudo bem? Aí você vai pegar o ponto do meio. Agora o ponto do meio vai ser 1,40625. O F de A
continua a mesma coisa, né? 0,15, que é o F desse cara aqui. E o F de B vai dar menos 0,03 alguma coisa. O sinal dá positivo, e a diferença aqui do intervalo vai dar 0,0625. Tá, então vocês entenderam a ideia, né? E aqui vai para o sexto passo. Então, o sexto passo, o sinal é positivo, então você vai trocar aqui em um A. Então, vai virar 1,40, 625. O B continua, 1,4375. E aqui a gente consegue já calcular aqui um erro, na verdade, né? Aqui vai ficar 0,0325, tá? Então, eu não falei nada. Suponha que o nosso nível de erro fosse 0,04. Suponha, tá? Suponha que nossa tolerância de erro fosse 0,04. Olhando aqui, ó, o nosso erro no passo 6 já está em 0,03. Tudo bem? Porque o comprimento desse intervalo, o que é esse intervalo aqui? Ó? Esse é o intervalo AB. O que a gente sabe? A gente sabe que a raiz está aí e o comprimento dele está aqui na ordem de 0,03125. Já é menor, né, do que o 0,04, certo? Opa, então aqui já está satisfeito o nosso critério. Lembrando aquela observação que a gente fez, então a gente pode pegar qualquer valor aqui. Pega, por exemplo, o valor que seria o C aqui, ó, que seria o C seria... O C seria aqui 1,42. 1,42... 18. É isso? 18. Acho que é um valor aproximado. Então, você pode pegar já aqui um valor aproximado como sendo 1,4218. Tudo bem? Você pegou quem? Você pegou qualquer valor aqui desse intervalo, tá? Só para não ficar assim muito aleatório, pega, por exemplo, tá? Não podia ser qualquer um. Mas pega, por exemplo, o valor do meio desse intervalo, que era 1,4218. Então, pronto, ó. O erro que você vai cometer é da ordem, já é menor que 0,03. Tudo bem, sua tolerância era 0,04, então está satisfeito, está até menor, né? Que a sua tolerância. E aí você pega como um valor aproximado da raiz esse valor, 1,4218. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro como é que é a ideia e como que a gente pode fazer isso aqui no lápis? Tá, então sempre você vai pegando os pontos do meio e vai comparando o sinal, né? Quando você troca de sinal, se o sinal fica negativo, você troca o B, se o sinal é positivo, você vai trocar o A. Né? Você vai fazendo essa brincadeira de ir diminuindo os intervalos. Ou você diminui da esquerda ou você diminui da direita. Tudo bem? Então, por isso, inclusive, tem um método chamado de método da bissecção. Né? Você está pegando sempre alguém do meio. Sempre pegando alguém do meio. Tá, então aqui eu só escrevi, né? Lá na forma tabelar é mais fácil de ver, né? Mas aqui é só como seria o passo, né? Então, primeiro A é igual a 1, B igual a 2, o F de A é menos 1, o F de 2 é 4, você pegou o ponto do meio, deu 1,5, calcula o F de 1,5, vai dar esse valor 0,375. Aí você olha, ó, esse valor do meio com o valor de A está trocando de sinal, então você troca o valor do 2. Né? A tabela ali é mais fácil de ver, tá? Aqui é só vamos dizer assim, as continhas, tá? Vocês viram uma coisa importante? Que aqui eu estou calculando o valor, né? Mas vocês não precisam nem tomar muita cuidado com o valor, que o que importa, na verdade, é o sinal, né? Se o sinal é positivo ou negativo. Tá. Então, esse que a gente viu é o método da bissecção. E o que é legal, né? Legal que dá para você escrever um pseudo-algoritmo, né? Dá para escrever como é que seria escrever um código para você, um programinha, né? Por exemplo, para aqueles que têm interesse em, por exemplo, aprender a linguagem Python, né? Já coloquei aqueles vídeos iniciais lá. E como é que você faria o método da bissecção de uma forma algorítmica? Ou seja, como é que seria a lógica de programação, né? Seria assim, ó. Você tem uma função f de a, b em e contínua e você já sabe que a função troca de sinal entre a e b. Então, f de a multiplicado por f de b dá menor que zero. Em particular, vai ter uma raiz aí. Qual que é o dado inicial? Intervalo AB. Precisão que você quer? O epsilon.
Tá? Esses são os dados iniciais. Aí você já faz uma verificação. Se o seu intervalo já é menor do que a sua precisão, basta você escolher qualquer que seja o valor nesse intervalo. E acabou. Tudo bem? Acabou o programa. Porque você já deu um intervalo bem pequeno, de tal forma que qualquer valor que você pegar, o seu erro já é menor do que o epsilon, não tem mais nada que fazer. Caso contrário, você vai fazer as iterações. Para k igual a 1, você vai pegar o valor m grande igual ao f de a, então a função calculada no f de a. Depois, você define quem é um x como sendo o ponto do meio, né? O a mais b sobre 2. A mais b sobre 2 é aquele c que a gente estava fazendo ali no exemplo. Então, esse cara aqui é o ponto do meio. Aí, você pergunta, né? Se o m vezes o f de x, né? Ou seja, se o f de a multiplicado por o f de x for maior que zero, você vai, troca o a pelo x e volta e vai para o passo 8. Caso contrário, né, se o m vezes f de x for menor do que zero, então você faz o b igual a x. Tá? Então é isso, aquela troca. Se o sinal é positivo, você troca o a. Se o sinal é negativo, você troca o b. Passo 8 é, com o novo b e com o novo a, você olha. Se o b menos a é menor do que o epsilon, você pega alguém ali do intervalo AB e acabou. Você retorna esse elemento e acabou. Caso contrário, você vai fazer k igual a k mais 1, né? Você vai fazer mais uma iteração. Você vai e volta para o passo 4. Tudo bem? Tudo bem? Então, isso aqui é como você faria... Qual que seria uma lógica para escrever um programinha, né? Um algoritmo para executar o método da bissecção. Tudo bem? Então, escrito assim fica fácil para você implementar em qualquer linguagem de programação, tá? Então, aqui só está a lógica, né? Qualquer ideia do seu algoritmo. Também pode ser chamado de pseudo-algoritmo, que é só como é que seria o procedimento, né? Então, para quem conhece linguagem de programação, já fica claro, né, que você está fazendo um if aqui, e aqui esse passo aqui é o passo que você vai colocar dentro de um laço de repetição. Tudo bem? Então, esse é o algoritmo. Aí, lembra aqui, ali na fase 1 está falando, você tem que achar um intervalo que contém a raiz. E, inclusive no exemplo que está falando da analogia do endereço, à medida que você dá um intervalo muito, muito folgado, né, muito grande, o seu processo, o seu trabalho pode ficar maior. Aqui vai ficar claro o porquê. Que é assim, por exemplo, né, aqui, ó, nesse problema que a gente tinha de achar uma aproximação para a raiz, se o seu epsilon for dessa forma 0,04 e o seu intervalo for 1 e 2, quantos passos foram necessários para chegar até a sua precisão que você quer? Foi necessário 6 passos. Tudo bem? O que a gente vai mostrar ali agora naquele último slide que a gente estava olhando é assim, que dado o intervalo AB, dado quem é o A, quem é o B, dado quem é o intervalo, né? Dado quem é o intervalo inicial, e dado o seu nível de tolerância, eu já sei calcular qual que vai ser o número de passos que eu vou ter que fazer. Tá? E aí vocês vão ver que esse número de passos vai aumentar à medida que o seu intervalo AB aumenta e também à medida que o seu epsilon diminui. Faz sentido, né? Porque se você dá um intervalo AB muito grande, é de se esperar que a sua procura você tem que fazer mais passos, né? Então é natural isso. E também, à medida que o seu erro diminui, você também tem que aumentar o número de passos, porque você quer cada vez uma precisão uma precisão mais rigorosa, então o seu número de passos vai ter que aumentar também. Isso intuitivamente, né? Mas vocês vão ver que a gente consegue até uma expressão no caso do método da bissecção. Que é assim, ó. Qual que é o problema? O problema é assim. Dado que você tem lá a sua função, dado que você tem o intervalo AB, e dado que você tem essa precisão epsilon, qual que é o número mínimo de passos que eu tenho que fazer até chegar a uma aproximação adequada? Tudo bem? Então, é só isso. Dada a função, dado o intervalo AB e dado a precisão,
qual que é o número de passos que eu tenho que fazer. E a gente olha, né? Qual que era a função do erro ali? Vocês veem o seguinte, aqui o erro, independe das contas, do valor da função. O erro, você começou com um intervalo de tamanho 1, o passo seguinte, você vai fazer o quê? Você vai dividir por 2 esse intervalo. Logo, o comprimento dele, ou seja, o erro que você vai estar cometendo nesse passo, é de metade, 0,5. No seguinte, é metade do anterior, que é 0,25. No terceiro, é metade do anterior, que é 0,125, e assim por diante. O erro que você comete a cada. Se você parar no passo seguinte, é sempre o erro do anterior dividido por 2. Tá? Então, assim, né? Ó, se você fizer só uma iteração, o seu intervalo, o comprimento do seu intervalo é B menos A. Tudo bem? No nosso caso ali, nosso comprimento era 1. Tudo bem? Então, o seu erro no primeiro intervalo é 1. Se você fizer o segundo passo, você vai estar errando da ordem de B menos A sobre 2. Tudo bem? Então, a gente começou lá, no exemplo era 1. No segundo passo, se eu parasse lá, meu erro seria de meio. No terceiro, no 40º passo que você estiver fazendo, é de esperar que o seu erro vai ser, então, da ordem de B menos A elevado a 2N. Tudo bem? Tá? Se você parar na posição enésima. Bom, mas se na posição enésima, o seu erro que é o x barra menos que c, você já sabe que é b menos a sobre 2 elevado a n. Aí o que você quer? Você quer que seja menor do que o epsilon. Tá? Então você quer achar um n tal que o b menos a dividido por 2 elevado a n tem que ser menor do que seu epsilon. Tudo bem? Então é daí que a gente vai tirar o n. Tá? Então é isso que você quer, isso tem que satisfazer. Então aí você só desenvolve, né? Então 2 elevado a n tem que ser maior que b menos a sobre epsilon. Você quer encontrar aqui um n, né? Você aplica um logaritmo, então vai ficar n vezes logaritmo de 2 tem que ser maior que log de b menos a menos log de epsilon. Por conseguinte, então, o número de iteração que você tem que fazer, que é o n, tá? Tem que ser maior do que log de b menos a menos o log de epsilon dividido pelo log de 2. Tudo bem? Tudo bem? Então aqui, ó, por exemplo, vai ficar claro que é o seguinte, então, ó, isso aqui é o número mínimo de iteração que você tem que fazer. Tá vendo esse b menos a? Era o comprimento do intervalo inicial. E aí vocês olham que, à medida que esse b menos a, se você coloca esse intervalo b menos a muito grande, você vê que o n depende aqui, se o b menos a fica grande, esse log aqui vai ter que ficar grande também. Em particular, o número n de iteração que você vai ter que fazer, vai ter que aumentar também. Tudo bem? Por isso que é importante você já começar com b menos a pequeno, porque isso vai garantir o quê? Que seu número de iteração pode ser menor. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui um exemplinho. Ó. Por exemplo, né, você tem lá quantas iterações são suficientes para garantir uma precisão de 0,001, sendo que o intervalo inicial é da forma 2, 6, que vai do 2 até o 6. Tá? Então, você só aplica aqui essa formulinha. Você sabe que o n vai ter que ser maior do que o log de b menos a menos o log de epsilon, dividido pelo log de 2. Que aqui vai dar o log de 4, né? B menos A, que vai ser o 6 menos 2, vai dar 4. Então, log de 4 menos log de 0,001, dividido pelo log de 2, que vai ser aproximadamente 12. Tá? Então, para você conseguir uma iteração, você teria garantido, então, executar, 3 iterações. Tudo bem? Então, aqui você já consegue calcular qual que é o número mínimo de iteração que você tem que fazer para garantir determinada precisão. Nesse caso aqui, a precisão é 0,01, dado o seu intervalo inicial. Tá? Então, é fácil de ver que você pode até... Depois você pode fazer a conta que, por exemplo, se você fizer um intervalo da forma menor, tipo da forma 2, 3, você pode ver que esse número 3 aqui vai cair drasticamente. Tá? Então, você faça como exercício, né? Façam para o intervalo AB da forma... Você faz da forma 2, 3. Aí vocês vão ver que esse número n
vai ser bem menor do que esse daqui, 13, tudo bem? Bom, o método da bissecção era isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou encerrar aqui a gravação.